Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre operações com subespaços vetoriais. Meu interesse aqui é verificar se combinações diferentes de subespaços também vão ser subespaços. E a gente começa a nossa primeira proposição que diz o seguinte: se eu tenho dois subespaços, o IW de V, então a interseção entre eles é um subespaço de V também, tá? Então, esse é um teorema relativamente tranquilo de provar, porque eu só preciso provar que a interseção é fechada para adição e multiplicação por escalar. Então, dados aqui, né? Dois vetores A e B pertencentes à interseção de U e W, nós temos claramente que esse A e B pertence a U e o A e B também pertence a W, ok? Porque afinal de contas ele está na interseção, e também que a adição, a soma, né, pertence a U e a soma entre eles também pertence a W. Por que a soma pertence a cada um deles? Porque cada um desses conjuntos é um subespaço. Logo, a soma de A com B também está na interseção de U com W. Beleza? Falta mostrar se ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, seja, né? Aqui alfa um número real. Então, nós temos que alfa A pertence a U e alfa A também pertence a W. Esse A é um elemento de U e W, né? O alfa é um número real. Isso aí é verdade porque cada um do U e W é um subespaço, portanto, alfa A pertence à interseção entre U e W, e aí a gente tem claramente que o interseção W é um subespaço vetorial, beleza? Tranquilo isso aí, né? E aí fica a questão, será que se a interseção é um subespaço, a união também vai ser um subespaço? Não necessariamente. Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Então, vou pegar esses dois conjuntos aqui, ó. A, que é um subconjunto do R2, tal que a soma das componentes é nula, e B, também no R2, tal que a diferença das componentes é nula. Então, esses dois caras são subespaços, a gente já mostrou que o A é um subespaço na aula anterior. O B eu deixo como exercício para vocês mostrarem que é subespaço também, mas basicamente vocês têm que mostrar que ele é fechado para adição e multiplicação por escalar. E eu quero saber se a união desses dois caras é um subespaço. Então, dados esses dois aí, nós temos que a união ela é dada da seguinte maneira, que a união B é o conjunto também do R2, claro, tal que ou a soma das componentes é igual a zero, ou a diferença das componentes é igual a zero. Então, vamos pegar dois elementos que estão aí dentro desse conjunto. Então, o elemento que está dentro desse conjunto é esse aqui, ó. Esse elemento, na verdade, é um elemento de B, tá? Então, só para deixar bem claro, esse é um elemento de B, porque a diferença das componentes dá zero, beleza? E eu vou pegar agora um outro elemento, que é menos 1, 1, também dentro da união. Esse elemento aqui, ele é um elemento que está em A, porque a soma das componentes dá zero, beleza? Então, claramente, se eu somar os dois, então eu tenho 1 mais 1, mais menos 1, 1, isso dá 0, 2. Claramente também não é um elemento da união. Por quê? Para ser elemento da união, ou a soma das componentes tem que dar zero, ou a diferença das componentes dá zero, e nesse caso, a soma das componentes ou dá 2, ou a soma dos componentes dá 2 e a diferença das componentes dá menos 1. Então, portanto, a união nem sempre é um subespaço. Pode ser que seja, mas nem sempre é. Na verdade, tem um teoreminha, vou deixar vocês pesquisarem aí, para vocês verem qual a condição que precisa para a união ser um subespaço. Tranquilo? Um jeito da gente burlar, já que a união não dá para ser um subespaço, é a gente definir a soma de dois subespaços. Então, dados ali, o e W, subespaços de V,
a gente define a soma do subespaço como sendo um conjunto U mais W, que tem a seguinte característica. Cada elemento de U mais W é a adição de S mais T, em que S é um elemento de U, T é um elemento de W. Beleza? Então, um exemplo tranquilo aqui é a gente pegar, por exemplo, vamos pegar dentro do espaço vetorial das matrizes quadradas 2×2, vamos pegar esses dois conjuntos aqui. O A, que ele é esse conjunto aqui. Então, o A é um subconjunto do conjunto das matrizes quadradas 2×2, com entradas reais, né? E B, vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui. 0, 0, C, 0. Esse C aqui, o número real. Beleza? Quem que é a soma de A mais B? Então, quem que é a soma de A mais B? É o conjunto em que ele é formado da seguinte maneira. Ele é formado por elementos de A mais elementos de B da seguinte maneira. E aí, nesse caso, é imediato perceber que esse subconjunto ele tem essa forma aqui, né? AB, C0, tal que ABC são números reais. Esse conjunto é um subespaço? Eu não provei nem que o A nem que o B é um subespaço, mas fica como exercício, eles são sim um subespaço do conjunto das matrizes 2×2, do espaço vetorial das matrizes 2×2, tá? Esse A mais B, se esse A é subespaço e esse B é subespaço, a expectativa é que esse A mais B também seja um subespaço, tá? Então, se não é difícil observar, eu vou pegar aqui, né? Se eu pegar dois elementos aqui, então eu vou pegar M1 e M2, duas matrizes aqui dentro. Então, qual que é a característica de cada uma dessas matrizes? A M1 ela vai ser mais ou menos dessa forma. E a M2 ela vai ser dessa forma aqui. A2, B2, C2, 0. E se eu fizer a adição entre esses dois elementos, eu vou ter um elemento, a adição de matrizes é entrada por entrada, né? Então ela vai ficar assim, A1 mais A2, B1 mais B2, C1 mais C2, 0, que claramente é um elemento da soma aí, tá? Então tudo indica, na verdade, que a soma de dois subespaços é também um subespaço. E aí, vou deixar vocês provarem a multiplicação por escalar. Enquanto isso, eu vou provar o nosso teoreminha que afirma exatamente o que eu acabei de falar. Apesar do exemplo estar indicando isso, a gente não pode garantir com certeza. Mas, na verdade, é sim, com certeza. A soma de dois subespaços é também um subespaço de V, beleza? E ainda tem mais uma coisa interessante, que a soma do subespaço A mais B está contido em qualquer subespaço que contenha a união de A com B, beleza? Então, nós temos duas coisinhas para provar e a primeira é provar que é um subespaço, né? Então, vamos provar a primeira coisa aqui, né? Então, dados A e B. Vou chamar aqui de A e B pertencentes a esse conjunto. Eu tenho que mostrar que a soma deles também cai aí dentro. Tá? Tem que provar que ele é fechado para adição. Então, dados esses dois caras aí, nós temos que o A, na verdade, ele é escrito da forma, vou chamar aqui de alfa1 mais beta1, e o B ele é escrito na forma alfa2 mais beta2. Em que o detalhe importante é que o alfa1 ele é um elemento de A e o beta1 é um elemento de B. Mesma coisa aqui, tá? E aí, claramente, se eu adicionar os dois, então, se eu fizer a soma aqui A mais B na verdade vai ficar alfa1 mais alfa2 mais beta1 mais beta2. Como? Detalhe importante. O A e o B são subespaços, então este cara aqui ele vai estar contido em A, pertencente, perdão, e esse aqui também vai pertencer a B.
E aí, portanto, a minha soma de elementos desse conjunto também pertence a esse conjunto aqui. Tranquilo? Preciso mostrar agora se a multiplicação por escalar também vale. Tá? Então, vou pegar agora um gama aqui, dado então o número gama. Então, dado um gama número real, eu já tenho A pertencente a A mais B ali. Nós vamos ter o seguinte, temos que alfa A, na verdade, é alfa vezes... Opa, alfa não, perdão, gama, né? Então, gama A é igual a gama vezes alfa 1 mais beta 1. Agora sim está certo. Então, dado um gama real, nós temos que gama A é igual a gama vezes alfa 1 mais beta 1. Isso é igual a gama alfa 1 mais gama beta 1. E aí, este camarada aqui, ele vai pertencer a A. Este camarada aqui, ele vai pertencer a B. Tá? Por que isso é verdade? Porque, de novo, A e B são subespaços, então cada um deles em particular é fechado para adição e multiplicação por escalar. Então, portanto, o alfa, o gama A, perdão, ele na verdade ele pertence à soma dos dois aqui. E aí, logo, portanto, o A mais B é subespaço de V. É subespaço. Beleza? A gente tem mais uma outra coisa para provar, que é o seguinte. Voltando aqui no teorema rapidamente, ele diz o seguinte. A soma A mais B ela está contida em qualquer subespaço que contenha a união de A com B. Beleza? Então, eu vou pegar aqui um conjunto X. Eu considero um X aqui que contém a união. A união A com B. Beleza? E aí eu tenho que mostrar que a soma também está contida em X. Considero X contém A com B. Nós temos, então, que dado A e B pertencente à união, nós temos que A e B pertencem a X, ok? Afinal de contas, a união com B está contida em X, e também que a adição deles também pertence a X. Por que a adição deles pertence a X? Porque o X é um subespaço, então considere X aqui um subespaço que contém a união. Faltou aqui a palavrinha subespaço, né? Ele é um subespaço, tá? Então considere X um subespaço que contém a união com B. A gente tem então que a soma também está lá dentro porque ele é um subespaço. Mas se a soma está lá dentro porque ele é um subespaço, portanto, eu posso garantir que essa soma aqui está contida em X. Por quê? Dados os dois elementos que estão em união, a soma deles também está no X, o que garante que a soma deles também vai estar no X. E, portanto, a gente termina o nosso teoreminha. Beleza? Vamos para a nossa próxima definição, que é uma versão aprimorada da definição de soma. Então, dados U e W subespaço de V, a gente diz que V é a soma direta de U e W, se o espaço V é a soma dos subespaços, e, além disso, a interseção desses dois subespaços só contém o zero. Nesse caso, a gente escreve usando essa notação, que é a soma, mas aí no lugar do mais ali a gente coloca uma bolinha em volta. Tranquilo? Então, um exemplo aqui disso, um exemplo que a gente já tinha usado na aula de hoje, eu tinha aqui dois subespaços de R2, o A, que era da seguinte maneira, as componentes dele eram a soma das componentes era nula, e o outro subespaço é que a diferença das componentes do vetor eram zero. Então, o A e B são subespaços de R2, e a minha afirmação é que o R2 é a soma direta desse A com B aí. Então, a afirmação que eu quero provar é que o R2 é igual à soma direta de A com B. Beleza? Então, como que a gente vai provar isso? A gente tem, na verdade, que fazer duas coisas. Primeiro, verificar que o R2
pode ser escrito como a soma de A e B, e depois verificar que a interseção só tem a origem. Então, vamos começar aqui mostrando que, se eu pegar um elemento qualquer em R2, a gente tem o seguinte, que xy, eu vou fazer essa malandragem aqui, de somar e subtrair dentro de cada componente alguma coisa que vai ser adequada para mim. Então, na primeira componente eu vou somar e subtrair y sobre 2. Na segunda componente eu vou somar e subtrair y sobre 2. Agora eu vou dividir cada x, o x da primeira componente, em duas metades e o y da segunda componente também em duas metades, para ficar com isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é x sobre 2 mais y sobre 2 mais x sobre 2 menos y sobre 2. Aqui, x sobre 2 mais y sobre 2 menos x sobre 2 mais y sobre 2. Então, eu dividi na primeira o x em duas metades, na segunda componente o y em duas metades, obtive esse negócio aí. E agora eu vou separar da seguinte maneira. Vou pegar a primeira parte aqui de cada um deles em rosa e vou pegar a segunda parte de cada um deles aqui em laranja e vou separar em dois vetores. Então, eu vou ter um vetor rosa, que vai ser o seguinte, x sobre 2 mais y sobre 2, x sobre 2 mais y sobre 2, e aí eu vou ter um vetor laranja também. O vetor laranja vai ser quem? Vai ser o vetor x sobre 2 menos y sobre 2 menos x sobre 2 menos y sobre 2. Beleza? E aí eu observo o seguinte. Esse vetor rosa, ele está em B. Por que ele está em B? Porque ele é, na verdade, a soma das suas componentes, a diferença das suas componentes dá zero. O vetor laranja, esse vetor laranja aqui, ele está em A. Por quê? Porque a soma das suas componentes é nula. Então, ele vai estar em A. Significa, então, com isso aqui, logo, que eu garanto é que o R2, ele, na verdade, pode ser escrito como a soma de A com B. Beleza? Mas ele não é só a soma de A com B, ele é a soma direta. Por quê? Se eu pegar um elemento da interseção, se eu pegar aqui um xy morando na interseção de A com B, então o xy tem que satisfazer quais características? A soma de suas componentes tem que ser nula e a diferença das suas componentes tem que ser nula. Significa que x mais y tem que ser igual a zero, x menos y tem que ser igual a zero, e aí eu tenho esse sistema linear trivial para resolver. Se eu somar as duas equações, eu vou obter que 2x é igual a zero, ou seja, x é igual a zero, mas da primeira equação, se o x é igual a zero, o y é igual a zero também, e aí, portanto, eu tenho que a interseção de A com B, na verdade, dá só a origem. E aí, consequentemente, o R2 é a soma direta de A e B. Beleza? E aí, para a gente finalizar, essa última proposição, que ela caracteriza, na verdade, como são os espaços V que são dados pela soma direta de U e W. Então, V é a soma direta de U e W, dois subespaços de V, se somente se todo vetor S de V pode ser escrito de forma única, então tem grifado ali de modo único, dado pela soma de um elemento de U mais um elemento de W. Então, para a gente fazer esse teorema rapidinho, eu vou começar da seguinte maneira. Então, eu vou começar com V aqui, a soma direta, né, de U com W. Então, V é a soma direta de U com W. E vou escolher dentro de V dois vetores que são um vetor, na verdade, que é representado de duas formas diferentes. Tá? Então, isso aí é a nossa hipótese. E considere S, que ele é escrito de duas formas diferentes. Ele tem duas representações. Eu tenho que mostrar que na verdade, ele não pode ter duas representações, que essa representação vai ter que ser única. Tá? Então, considere isso aí. Logo, faltou dizer, né, que esse S pertence a V. Então, logo, claro, para ficar bem evidente, esse U eu quero que ele pertença a U,
e esse W eu quero que pertença a W, esse cara aqui eu quero que pertença a U, e esse outro camarada aqui, eu quero que ele pertença a W, tá? Beleza? Então, logo, agora satisfeitas todas essas condições, eu tenho o seguinte, que o 1 menos o 2, na verdade, vai ser igual a W2 menos W1. Se 1 mais W1 é igual ao 2 mais W2, são duas representações diferentes para o mesmo vetor. Eu posso simplesmente passar o U para o lado esquerdo, passar o W para o lado direito, e aí eu vou obter isso aí. No entanto, essa diferença aqui, ó, esse elemento 1 menos o 2, ele é um elemento de U. E esse camarada aqui é um elemento de W. Só tem W ali. Elementos de W moram em W. Elementos de U, diferença deles, vão morar em U. Significa, então, que esse elemento aqui, ele pertence à interseção de U com W. Mas o V é soma direta. Se ele é soma direta, o que acontece? O 1 menos o 2, ele vai ter que ser igual a zero, e o W2 menos o W1 vai ter que ser igual a zero também. Portanto, o que acontece? O 1 é igual ao 2 e W1 é igual a W2. Significa que eu não consigo escrever um elemento usando uma soma de elementos de W de formas distintas. A representação é única no caso aí, beleza? Então, a hipótese da volta diz que todo vetor S de V se escreve de forma única como sendo uma soma de um elemento de U mais um elemento de W. Então, eu já estou dizendo que o V é U mais W. Falta eu só mostrar que a interseção de U e W é só o elemento zero. Nesse caso, o que vai garantir isso vai ser essa unicidade da hipótese aí, tá? Então, eu vou pegar aqui um elemento T que está na interseção de U e W, tá? E aí, nós temos o seguinte, que T, na verdade, ele é 0 mais T, que também é T mais 0. Por quê? Primeiro, este cara está em U e este cara está em W, porque ele está na interseção, e esse cara está em U e esse cara está em W. Por quê? O T também está na interseção. E o zero está em cada um deles, porque cada um deles é um subespaço. Isso aqui, na verdade, isso contraria a unicidade. E aí a única chance disso aqui funcionar é se o T for zero. Então isso contraria a unicidade, logo o T tem que ser igual a zero. Então, portanto, o inter W é igual a zero e o V ele vai ser, então, a soma direta de U com W. Tá? Então, a soma já é garantida pela própria hipótese, que eu estou dizendo que todos os elementos de V são a soma de U e W, e aí, para garantir que é a soma direta, falta só mostrar que a interseção só dá o zero. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.